Então, primeiramente, obrigado pela participação de todos vocês na banca de defesa de tese de doutorado do William, cujo título é Método de Classificação Global de Desempenho Acústico de Habitações Brasileiras. Então, agradeço novamente a participação da professora Ana Elisa, da professora Elizabeth, Rani, Stella Mares, da professora Dinara, da orientadora também, professora Viviane, que ajudou a construir também o trabalho. Tá? Muito obrigado a todos e a participação de todos aqui. Tem 50 minutos para fazer a apresentação. Tá bem. Vivi, precisa dar durante antes? Tá. Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Eu sou William Magalhães de Lourenço e vou apresentar para vocês, então, a tese de doutorado intitulada Método de Classificação Global de Desempenho Acústico de Habitações Brasileiras. Então, pensando nas etapas da tese e também da apresentação, a gente vai falar um pouco sobre uma introdução e contextualização, vamos problematizar essa questão da habitação e a acústica em edificações, falar sobre a justificativa, hipótese e objetivos da pesquisa, explicar a metodologia, seus resultados e discussões e, finalmente, suas conclusões. Tá? Dentro de cada tópico, então, como introdução e contextualização, nós vamos falar sobre os selos de classificações acústicas existentes no mundo, né? Os descritores acústicos, então, que são os elementos principais, né, de utilização desse trabalho. Justificativa, hipótese e objetivo, então, é falar sobre a relevância e, principalmente, o ineditivo de uma tese. Como metodologia, falar sobre a estrutura da pesquisa e as etapas metodológicas, né, para reprodução em outros contextos. Resultados e discussões, então, eu vou apresentar 2 manuscritos, né, 2 propostas de artigo, onde a primeira a gente vai falar sobre os índices de ponderação para conforto acústico no Brasil, e o segundo, então, a gente vai falar sobre o método de classificação global do desempenho acústico. São dois resultantes da tese. Por último, então, conclusões da pesquisa, sugestões para trabalhos futuros e as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Então, como introdução, então, a gente vai falar sobre avanço tecnológico, acústica em edificações e selos de classificação. Então, se nós falarmos sobre avanço tecnológico e pensarmos, né, remontarmos a história da habitação e da construção civil, nós podemos pensar que o processo de construção e o processo de materialidades mudou muito ao longo dos anos, né? A gente começou a humanidade vivendo em cavernas, né, dentro do contexto natural, e hoje, então, nós fabricamos os nossos abrigos, o nosso contexto habitacional. E nisso, então, né, frente a essas modificações, tanto de materiais novos, quanto de métodos construtivos, a gente teve não só bons resultantes desse processo, mas também alguns malefícios, né? Podemos discutir, problematizar a espessura de paredes, espessuras de laje, a gente vem perdendo espessuras, consequentemente perdendo massa, possibilitando a troca de impedância, consequentemente o isolamento sonoro tem sido cada vez mais mitigado. E a proposta dessa tese, então, é justamente a gente discutir, problematizar isso e conseguir mensurar isso numa escala nacional, tá? Como a acústica em edificações, então a gente pode pensar que o habitat contemporâneo, o modo de morar mudou muito, né? A gente também, não só no produto da habitação, mas também a forma como as pessoas se relacionam com a sua própria habitação e com seus vizinhos. Dessa forma, então, a gente tem N casos de isolamento sonoro, ou seja, de vedações verticais, vedações horizontais, sistemas de cobertura, e todos eles, então, vieram como elementos chaves para a gente discutir isso, se de fato a gente tem qualidade habitacional no viés da acústica, né, de edificações. E nisso a gente pode pensar, então, em diferentes tipologias de habitação, a gente tem casas isoladas, casas geminadas, edificações em alturas, multifamiliares, e essas complexidades, então, estão sendo mensuradas nessa proposta de método. A gente ainda pode pensar sobre selos de classificação, e ainda não saindo do Brasil, a gente pode pensar, então, que desde 1993 o Procel já utilizou esse método de selos de etiquetagem na forma do consumo energético de eletrodomésticos, né? Então, dessa forma, a gente vê que 30 anos depois de um selo de classificação de eficiência energética, a gente está aqui nesse momento discutindo sobre como a gente pode classificar acusticamente as nossas habitações, tá? Além disso, né, partindo, extrapolando para o contexto internacional, já existem 11 países no contexto mundial que já possuem selos de classificação.
né? Esses selos de classificação, então, como países da Islândia, Países Baixos, França, Finlândia, Suécia, Itália, Dinamarca, Noruega, Portugal, Lituânia e Alemanha, já possuem selos de classificação. Os selos de classificação, eles surgiram lá na década de 90, então, de novo, né, apresentando 30 anos aqui, depois discutindo e tentando propor o primeiro selo de classificação de habitações brasileiras, que é a proposta da tese. Dito isso, então, entendendo que já existem esses selos de classificação, vêm novas discussões, né? A complexidade cada vez aumenta, visto que diferentes países propõem diferentes descritores, diferentes níveis de classificação, como se classifica o A, B, C, D, E, enfim, e isso tudo vem sendo discutido através da Cost Action desde 2008, até hoje ainda se discute. A partir desse último ano, a gente teve, então, a primeira ISO, que é uma Technical Report, né, a ISO 19, enfim, que ela vem a discutir uma unificação para esses selos de classificação, né? E o Brasil, então, a ideia é que com essa tese nós inseriremos, né, o nosso país nesse contexto de qualidade acústica. Tá? Como justificativa, hipótese e objetivos, então, pensando que, devido aos contextos, né, sociológicos e urbanísticos que a gente vive hoje, a Organização Mundial da Saúde, desde 2011, ela já indica que a poluição sonora é a segunda maior poluição do planeta, né? Ela já ultrapassou a poluição das águas, então isso já caracteriza, né, uma justificativa para a tese de que a poluição sonora ela vai, e a exposição ao ruído também vai ocasionar muitos malefícios, né, como distúrbios do sono, estresse, aumentar a pressão sanguínea e etc. Sem falar que quando a gente trata, então, sobre acústica, já podemos fazer especificamente falar sobre saúde pública. Tá? Além disso, então, a ideia da tese é que a gente faça uma correlação com a NBR 1575, a NBR de desempenho de habitações brasileiras, né? Enfim, tem eles parte. E, basicamente, então, essa tese, ela leva em consideração a NBR para que, de fato, nós sigamos para um lugar que venha convergir com as normas técnicas. Tá? Além disso, como ineditismo, fica ressaltado, então, que o Brasil não possui um selo de classificação de habitações, né? Essa é uma proposta inédita, e ela vai servir também como ferramenta de diagnóstico, aperfeiçoamento do método de projeto e de execução de obras, porque é proposta, então, que esse método possa ser utilizado tanto na etapa projetual quanto na etapa já consolidada, já construtiva. Tá? Então, essa problemática ela é muito incisiva no sentido de que as fontes sonoras elas têm que ser ampliadas em número e potência, né, sonora. No contexto urbano, a gente não fala só somente sobre os vizinhos, a gente está falando sobre o contexto ambiental, o ruído de tráfego, veicular, aeroespacial, né, de trens, enfim. E isso, então, a gente pode ver que a acústica ela já lida com esse contexto de classificação, visto que a gente já tem o selo de ruídos para esquadrias, né? Então, já conseguimos linkar, fazendo essa ideia aí de caracterização por meio de classes, né? Então, o referencial bibliográfico da pesquisa mostra, então, a partir desses gráficos, né, que para diferentes descritores ao longo do mundo a gente tem diferentes padrões, né? Nesses gráficos eu estou mostrando que para cada classe, então, que a gente tem A, B, C, D e F ao longo do mundo, existem diferentes valores de isolamento sonoro, né? E aqui a gente consegue perceber, principalmente, que o Brasil estabelece padrões de qualidade muito inferiores do que os países europeus. Claro que a gente tem contextos culturais, tecnológicos, né, de possibilidade de construção, enfim. Mas já fica um alerta aqui de que podemos, a partir dessa tese, rumar para, quem sabe, qualidades melhores de isolamento, tá? Ainda fica mais nítido nessa figura, então, que para as três primeiras classes A, B e C, né, a gente pode ver que os diferentes descritores, RW para isolamento sonoro de paredes em laboratório, NTW para isolamento sonoro de paredes medidas em campo, né, LNTW para ruído de impacto e D2NTW para ruído de fachada. A gente pode perceber que os valores médios desses descritores internacionais estão ainda muito acima do que a gente propõe para o Brasil, né? Então, precisamos pensar aí mais sobre qualidade. Quanto à metodologia e estrutura da pesquisa em etapas metodológicas, vamos lá.
A pesquisa, ela contém 12 etapas metodológicas, tá? A primeira questão que a gente teve como proposta de tese foi, então, a aplicação de um questionário, né, a nível nacional, que a gente considera, então, para a caracterização da percepção dos usuários. Então, a primeira etapa metodológica foi aprovar esse questionário no conselho do CEP, né, que é o Conselho do Comitê de Ética e Pesquisa em Seres Humanos. Então, mais à frente eu vou mostrar o código. A gente, então, determinou qual era o tamanho da amostra necessária para ter uma relação estatística, né, para que esses dados, de fato, representem toda a população brasileira, não seja um recorte que não tenha essa relação, né, estabelecendo, então, um índice de confiança de 95% e uma margem de erro de 3%. Então, são médias altíssimas, né, eu utilizei como precursores esses estigmas da estatística da área da saúde, então, são as mais rigorosas, tá? A aplicação do modelo de questionário, então, ele foi adaptado do método que foi utilizado para o selo de classificação de Portugal. Obviamente, então, a gente teve adaptações nos termos, né, por questões culturais, sociolinguísticas, e dessa forma, então, a gente adaptou algumas coisas, e adaptando o modelo, então, a gente fez todo um trabalho para, de fato, a estatística mostrar se ele era confiável ou não, vou explicar a seguir. E utilizando, então, o software SPSS, né, que é um software estatístico. A gente estabeleceu o alfa de Cronbach para as respostas do teste de testes, né? Então, eu vou explicar mais a seguir isso. Também pelo mesmo software, o índice de correlação intraclasse, o ICC, o índice CAPA, também pelo software SPSS. Aplicamos, então, num cenário nacional, toda a população brasileira respondeu esse questionário e teve uma amostra representativa para todos os estados do Brasil. A gente aplicou depois, então, esse questionário numa escala reduzida. Então, a gente aplicou numa população do edifício para ver se, de fato, a resposta do brasileiro, de todo o padrão nacional, tinha uma correlação direta com o contexto acústico que nós conhecemos. A partir disso, então, a gente elaborou os ponderadores acústicos de importância do isolamento sonoro, tanto para a incomodidade quanto para a importância do isolamento sonoro. Então, dessa forma, isso já é a primeira parte inédita da tese. Além disso, a gente fez medições acústicas, então, dos sistemas em duas habitações e, terceiramente, de um estudo de caso hipotético, né, projetual, para mostrar que também a tese se aplica no contexto projetual. Além disso, aplicamos, então, esse método de classificação em 3 edificações, o edifício Paterinha, então, que é o uso misto, aqui no centro da cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, com uma galeria comercial do térreo, que é uma característica importante para ser ressaltada. O edifício residencial do Pátio, então, que é um edifício multifamiliar feito em alvenaria estrutural. E, por último, então, um edifício baseado no referencial bibliográfico. Pegamos dados de isolamento sonoro em referenciais bibliográficos e colocamos como se fosse um projeto de arquitetura, ainda não executado, para fazer essa ideia de discussão, tá? Então, agora eu vou apresentar para vocês os resultados de discussões, né? São 2 manuscritos. O primeiro é o índice de ponderação, que a gente vai falar sobre os questionários, e o segundo, então, é um método de classificação em si, que utiliza os questionários como subsídio para indicar a percepção humana dentro do isolamento sonoro, tá? Então, no primeiro manuscrito, a primeira coisa foi, então, né, como eu disse anteriormente, aprovar no comitê de ética, ela está registrada sobre esse CAE, e o número do parecer consubstanciado. Então, a primeira coisa, como etapa metodológica desse artigo, foi definir, então, qual era o tamanho da amostra que nós precisávamos para esse questionário ter uma representatividade nacional, né? Então, por meio dessa equação, a gente utilizou a população de 215 milhões de habitantes do país, né, a partir do censo de IBGE de 2023, e definindo, então, um grau de confiança de 95%, uma margem de erro de 3%, a gente calculou, então, a partir do tamanho da amostra, precisava ser pelo menos 1.068 pessoas respondentes, né? A pesquisa conseguiu, se não me engano, 2.422 respostas, tá? Então, a gente teve uma amostra ainda mais fidedigna, né? Foi além do recorte amostral necessário, o mínimo era 1.060, tá? Então, a primeira coisa que veio, então, era como a gente compreenderia o comportamento humano das ciências sociais aplicadas, como que a gente vai mensurar o que as pessoas entendem sobre isolamento acústico, sobre a importância do isolamento. Isso é, então, a primeira definição foi que a gente utilizaria o método survey, né, que seria, então, um questionário, né,
que a gente tem 3 modos de interpretar o comportamento humano. Seria, primeiro, a observação, o segundo é a observação numa situação de teste, né, de implicar uma situação para que seja observada, e o terceiro é perguntar o que as pessoas pensam e fazem. Então, a gente adotou o terceiro método, né, que é o perguntar e através do questionário, tá? Para a definição das respostas dos questionários, então, primeiro, são importantes ressaltar que foram trabalhados com escalas, então, muitas das perguntas, elas vão perguntar qual é a importância do isolamento sonoro para você de 0 a 10. Dessa forma, então, de 0 a 10, nós tínhamos, então, 11 possibilidades de resposta, né, de 0 a 10, e dessa forma, então, as pessoas entendem que o 5 é uma neutralidade. Então, as pessoas, a partir dessa compreensão de neutralidade, elas conseguiam, então, definir se elas estavam para mais incomodadas ou menos incomodadas. E, a partir disso, então, compreender o comportamento delas. E, além disso, também foram utilizadas perguntas do tipo diferencial semântico, né? Então, pegar diferentes proposições. O que te incomoda mais é esse ou esse? E a partir das perguntas de diferencial semântico e as perguntas de escala, a gente consegue bater se as respostas estão fidedignas. Porque, para elencar as respostas do questionário, a gente teve critérios de exclusão, que eu vou explicar a seguir. Mas primeiro eu vou apresentar o questionário. Então, o questionário ele tinha 2 etapas. A primeira etapa eram as questões sociodemográficas. Então, quem é essa população que a gente está entrevistando, né? Então, perguntávamos o nome, que por critérios de sigilo foi excluído das respostas do artigo, do manuscrito, né? Qual era a idade, qual o estado do Brasil que você mora numa zona rural ou urbana, você podia marcar uma opção, qual tipo de habitação você mora, se é uma casa isolada, uma casa geminada, apartamento térreo, apartamento de cobertura, apartamento intermédio e apartamento no primeiro andar com sala comercial embaixo. Eles têm diferentes contextos, né, e isso tentou se mensurar a partir das respostas. Número de residentes na habitação. Foi questionado também qual é a idade da habitação, se ela tinha 1, de 1 a 5, ou mais que 10 anos, de 6 a 10, e mais que 10. Quantos anos você reside nessa habitação? Então, se ela vive há menos de um ano, de um ano a 5, ou mais de 5 anos. Tem dados interessantes sobre essa resposta. Perguntamos também numa escala de 0 a 10 para identificar o seu grau de sensibilidade, então, quanto ela é sensível ao ruído, né? Não definimos qual era o tipo de ruído, por enquanto, onde o 0 era nada de incômodo e o 10 era extremamente sensível, muito incômodo, né? E aí elas respondiam de 0 a 10. Além disso, então, foi questionado, você mora junto de uma rua, avenida, estrada de tráfego intenso? Foi questionado também para marcar com pelo menos 2 opções quais eram os tipos de ruídos que mais as incomodavam, né? Se era ruído externo, edificação, sobre isolamento de fachadas, se era ruído de espaço comercial, né, dentro da mesma habitação, se eram ruídos aéreos dos vizinhos, como música alta, ruídos de equipamentos, como elevadores, canalizações e portas de garagem, ruídos em áreas comuns, como pessoas falando em escadarias, então, a relação das circulações horizontais e verticais condominiais, o ruído dentro de habitações entre salas e dormitórios, como televisão, então, o ruído intra-apartamento, e o ruído de vizinhos, como arrastar de móveis, que é o ruído de impacto, tá? A partir disso, então, uma pergunta de confirmação diferencial semântico, o ruído de espaços ou arrastar de móveis comparado ao ruído de música é mais, menos, igualmente ou não se aplica incomodativo. Então, dava para confirmar se a pessoa, de fato, estava entendendo sobre o que era o ruído que eu estava perguntando, né? Por exemplo, se ela marcou que lá, aí na primeira pergunta, certo, incomodava mais o ruído de impacto, e depois ela colocou lá na outra resposta, que era o ruído aéreo, eu entendi que ela não estava completamente compreendendo o questionário. Tá? Então, depois disso, então, a partir de todos os ruídos mensurados nas outras perguntas, foi atribuída uma escala de 0 a 10, ou não se aplica para todos os tipos de ruídos. Porque, por exemplo, pode também não se aplicar. Se a pessoa mora numa casa isolada, ela não vai ter ruído numa área comercial e por aí por diante. Né? Também foram perguntados, dentro dos isolamentos sonoros, quais elas consideravam mais importantes, e aí tem algumas discussões para fazer, se ela estava entendendo bem realmente, nos estados a gente vai ver, e depois para caracterizar de 0 a 10 a importância de cada um dos isolamentos daqueles ruídos. Né? Com isso a gente findou o questionário. Então, a partir desse questionário, então, a gente teve um método de estabelecer a confiabilidade do questionário. Então, como eu
Então, o que a gente fez? A gente pegou uma amostra conhecida, 50 pessoas identificadas, onde a gente, então, questionou essas pessoas no dia 15/8/2022, e depois de 7 dias, sobre as mesmas circunstâncias, nós identificamos as mesmas pessoas, as mesmas 50, e elas foram questionadas de novo. E aí eu pude comparar se as respostas do primeiro questionamento do teste e o segundo questionamento do reteste batiam estatisticamente para ver se o modelo do método do questionário estava bem calibrado, né? A partir disso, então, foram estabelecidos 3 parâmetros importantes para a calibração do questionário: o alfa de Cronbach, o índice de correlação intraclasse e o coeficiente K. Tais análises foram feitas pelo SPSS. Então, o que a gente teve de resolução, né? O alfa de Cronbach, então, ele é uma técnica utilizada para avaliar a confiabilidade e a consistência interna das respostas do instrumento de medição, então, para conferir se o questionário está bem compreendido. E aí, o que a gente teve? No questionário de teste, a gente teve um alfa de Cronbach de 0,94 e no reteste a gente teve um alfa de Cronbach de 0,96. A partir da classificação de Landes, que foi o teórico que desenvolveu o alfa de Cronbach, pode-se perceber, então, que o questionário teve uma correlação quase perfeita com o seu índice de confiabilidade de correlação. Então, significa que o método estava bem calibrado. Segundamente, então, para cada uma das perguntas foi feitas, primeiramente, né, para as avaliações com uma variável quantitativa, foi feito o ICC, né, que é o coeficiente de correlação intraclasse. Então, a gente pode ver aqui nessa tabela que, por uma escala de cores, os que se apresentam no verde mais escuro teve uma correlação de excelente, e os que estão no verde um pouquinho mais claro teve uma boa correlação. Essas correlações, então, se feito o ICC global de todas as respostas, então a gente chegou a um ICC de 0,77, que significa que é excelente. Então, todas as variáveis quantitativas foram caracterizadas com uma boa correlação. Além disso, a gente também fez o coeficiente de concordância kappa, né, o índice kappa. O índice kappa, então, ele vai avaliar entre 2 amostras a correlação para variações de ordem nominal ou ordinal, então, quando não se respondia com números, se respondia com letras, né, com ordem nominal, seria. E aí, a partir disso, então, para todas essas perguntas, a gente teve as classificações. Na sua maioria, se tratou como excelente, principalmente se a gente percebeu o kappa global de todas as perguntas. Então, o método estava 100% calibrado. A gente teve uma questão apenas que teve um índice moderado, kappa, né? De repente, foi uma pergunta que as pessoas tiveram mais dificuldade de interpretar. Mas, percebendo o kappa global, então significa que isso não afetou a qualidade dos resultados. Além, então, após essa calibração, né, entendemos, então, que a partir do teste e reteste, o questionário estava fidedigno e bem compreendido por essa amostra recortada, aplicou-se, então, em todo o contexto nacional. Então, foi utilizado por meio de mídias sociais e e-mails e pela plataforma Google Forms. O questionário, então, foi distribuído para toda a população brasileira, tá? Então, obteve-se 2.229 respostas distribuídas ao longo de todo o território brasileiro. Como a gente precisava só de 1.068, significa, então, que a gente atingiu a proposição de tese, né? Pelo menos essa etapa. Então, foram analisados, e daí foram tratados critérios de exclusão para que as pessoas que estivessem respondendo de forma dissipar, né? Então, o que a gente fez? A gente pegou, primeiramente, analisou os ruídos mais incomodativos respondidos, né? E comparamos com o grau de incomodidade. Então, se, por exemplo, se eu respondi que o ruído que mais me incomodava lá era o ruído externo, tem a ver com isolamento de fachada, mas a pergunta subsequente eu coloquei esse grau de incomodidade 0, significa, então, que a minha resposta não era fidedigna, então a resposta era excluída. A partir disso, também foram excluídas as respostas que atribuíram o mesmo grau de incômodo para todos os isolamentos, aquelas pessoas que não estão respondendo de forma, não sei como dizer isso, mas que não estavam ligando muito para o resultado da sua resposta, né? Então, foram excluídas também. Foram analisadas, então, a partir da resposta de qual tipologia você habita, se, por exemplo, eu moro em uma casa isolada e respondi que o ruído que mais me incomoda é o ruído do espaço comercial, a resposta precisa ser validada, ela não tem fundamento, né? Então, identificou-se dentro daquela amostra de 2.229 respostas, 5 respostas invalidadas sobre os critérios de exclusão, né? Foi uma exclusão muito baixa.
e isso se dá nitidamente pela qualidade do instrumento, né, que foi representado nas tabelas anteriores. Então, por suplementar índices de ponderação acústico, né, para toda a população brasileira, a gente fez, então, um sistema de amostragem aleatória simples para excluir algumas respostas que tinham muita expressividade, como, por exemplo, a gente teve muito mais respostas no Rio Grande do Sul do que, por exemplo, no Pará. Como a gente está propondo, então, um método nacional, não poderia deixar que fosse um método gaúcho em cima dos paraenses ou qualquer outro estado. Então, a gente fez uma homogeneização da amostra, onde, então, a gente fez um recorte, recortamos para 1.417 respostas, da forma que, então, esse primeiro gráfico, né, que foi o resultado das 2.229, vejamos que o Rio Grande do Sul, então, tinha uma representatividade de 38% desses 2.229, outros estados tinham apenas 2%, na sua grande maioria. Então, a gente fez esse recorte amostral para fazer o método nacional. Então, a gente pegou as respostas do Rio Grande do Sul com a amostragem aleatória simples, excluímos algumas respostas, de modo que, então, todos os estados tinham o mesmo número de respostas. Tá? Então, para os resultados desse questionário, então, primeiramente foi perguntado qual era a idade dos respondentes, a maioria dos respondentes tinham em torno de 24 a 26 anos. Tá? A zona de moradia, então, 96% era na zona urbana e 4% na zona rural. A identificação dos tipos de moradias, então, a maioria da população respondente, né, foi apartamento intermédio, o que é bem positivo para a pesquisa, porque é onde a gente vê todos os tipos de isolamentos necessários, né. O número de residentes das moradias, então, a maioria eram habitações com 2 pessoas. A idade da habitação, então, normalmente 67% das respostas foram mais de 10 anos, e o tempo de residência nessas habitações foram, a maioria, mais de 5 anos. Além disso, a gente perguntou uma resposta muito importante sobre a sensibilidade ao ruído da amostra brasileira, né? Então, a maioria da população entre 0 e 10 optou responder por 8, né? Um índice de incômodo. Isso significa que a população brasileira está, de fato, muito incomodada com a questão do ruído, do isolamento sonoro. Entretanto, quando a gente fez uma média dessas respostas, ela decai, então ela virou uma média de 6,32, pode ver ali no início da tabela. Essa tabela vai aparecer ao longo da apresentação, onde eu apresento a frequência relativa, então, quantos por cento ocorre em cada uma daquelas opções, e, segundamente, a frequência absoluta, quantas pessoas representam essa frequência relativa, né? E, por fim, estabelece, então, para todas as perguntas, a média, a variância, o desvio padrão e o intervalo de confiança, né? A variância, então, é um fenômeno estatístico que demonstra o quanto as respostas se distanciam da média, e a partir da variância, tirando a raiz quadrada da variância, se obtém o desvio padrão, então, que demonstra a dispersão dos dados. São 2 ferramentas estatísticas de dispersão. Então, e o intervalo de confiança significa que a média deu 6,32, entre 6 e 19 e 6 e 45, tipo, pesquisa de eleição, né? Então, a figura 9 apresenta se as pessoas moram próximas às vias de tráfego intenso e ou não, né? Então, para respostas com vias de tráfego intenso, a gente pode analisar que o incômodo é maior, obviamente, do que sem vias de tráfego intenso próximas. Isso parece ser uma coisa óbvia, mas quando a gente tem um dado estatístico que demonstra isso, é muito cuidado, né? O detalhamento das respostas para incômodo, então, dá para perceber, esse fenômeno é bem interessante porque mostra as pessoas que responderam que moravam menos de 1 ano, o incômodo está na ordem de 5,68, as incomodidades para 1 a 5 anos já cresce, fica 5,93, e para 10 anos, 5 a 10 anos, não fica 5,43. O que isso pode demonstrar? Eu acho bem interessante. Que menos de 1 ano, então, vai ser uma situação intermédia. Eu acredito que a novidade que as pessoas têm uma habitação que eles se mudaram, elas vão se incomodar mais ou menos com o ruído. Numa relação que as pessoas moram de 1 a 5 anos, então elas começam a perceber, de fato, o ruído que tem ali em torno da sua habitação. E quando tem de 5 a 10 anos, tem a menor incomodidade, eu entendo que as pessoas tendem a se acostumar com o ruído do seu ambiente, né? Então, as respostas relativas ao tipo de ruído mais incomodativo, então, para a população brasileira, demonstra que é o ruído externo à edificação, né? Então, o isolamento de fachadas tem uma importância muito importante para a nossa população.
apresentaram, então, as frequências relativas e absolutas. Tá? As respostas relativas do incômodo para ruído de impacto e aéreo, então, se era mais ou menos incomodativo, a maioria da população disse que o ruído de impacto incomodava mais. Aí fica a questão, né, no slide anterior, vou retornar, o ruído de impacto, então, tinha a frequência de 500 respostas como ele encarga mais incomodativo, enquanto o ruído de vizinhos tinha 700 e alguma coisa. Né? Então, percebe que a partir disso que a população ela ainda não consegue identificar de fato a fonte que lhe incomoda. Né? Além disso, então, a incomodidade é o ruído externo. Então, a maioria da população, 16,3%, votou no nível de incomodidade 8, né? A média da população ficou 5,66. São essas médias de cada tipo de ruído que vão ser utilizadas no método de classificação depois, né, como ponderadores acústicos. Detalhamento, então, sobre a importância dos ruídos externos. A maioria da população considera 33% que é muito importante, extremamente importante. Então, para definir o coeficiente de isolamento de ruído aéreo em sistemas de vedação vertical interno, a gente pode perceber que a maioria da população votou como muito incomodativo ao ruído aéreo entre habitações, 19% votou no nível 8, a média ficou 7,11%. E quando a gente fala sobre a importância do isolamento do ruído aéreo, a maioria da população votou 10%. Coeficiente para isolamento de ruídos advindos de espaços comerciais, que é uma dinâmica muito importante na contemporaneidade, né? A maioria dos edifícios em altura vão ter espaços comerciais, e isso também pode trazer em conta. A maioria da população votou 0, né? Isso aqui é interessante de perceber que então, significa que, para fazer a conta brasileira, que um recorte importante. Para analisar essas questões de ruídos advindos de espaços comerciais, eu peguei só pessoas que moravam num edifício com espaços comerciais, né? Para não ter distorção dos dados. Então, a maioria da população diz que não se incomoda, significa que o problema do isolamento sonoro não está correlacionado com as áreas comerciais, são outras questões, né? Mas na média, então, ficou 4,65 de incômodo. Se correlacionado com o ruído aéreo, então é um incômodo bem menor, né? A importância desse isolamento, então. As respostas relativas à incomodidade de ruído de impacto, então a gente já vê que as médias já sobem, né? Ficou 7,09, a maioria da população votou, então, na incomodidade 8, a gente já percebe que o número 8 é meio X para a população brasileira. A importância do isolamento, então, 10. Então, as pessoas sempre tendem a responder a importância do isolamento maior do que o nível de incômodo. Então, todo mundo entende que o isolamento é importante, mas não sabe exatamente o que incomoda. Além disso, então, as respostas relativas a ruídos de equipamentos prediais, né, portas de garagem, elevadores, bombas hidráulicas, o nível de incomodidade ficou, então, na média, ficou 3,41 na população brasileira. E a sua importância de isolamento, então, a maioria votou como 8. Já vê que o isolamento já não é tão importante como os outros dados analisados, né? Além disso, então, a média para isolamento ao ruído de áreas de uso comum ficou 4,06. A importância para a incomodidade desses ruídos ficou de 18% votou como 8. Né? Além disso, o isolamento de ruído aéreo numa mesma habitação, né, percebe-se que a média ficou 3,72, então as pessoas estão percebendo que o isolamento dentro da sua própria habitação não é tão importante como se protegem dos externos, né, dos vizinhos da área externa. A importância do isolamento, então, para essa interior ficou, a maioria votou com 8. A partir disso, então, desses dados, né, que eu acabo de apresentar, a gente pegou e entrevistou no edifício Capelinha, um edifício marco modernista da cidade de Santa Maria, né, numa amostra de 115 respondentes, o mesmo questionário. E aí, de fato, a gente vai agora perceber se a população nacional respondeu identicamente com o cenário que a gente conhece. Então, simplificando todos os gráficos, a gente vê, então, que para a sensibilidade ao ruído externo, comercial, ruído de impacto, equipamentos, áreas de uso comum e ruído interno, as diferenças percentuais dos níveis de incomodidade estão na ordem de 2%, né? Então, significa que é uma plena consciência de que a população nacional representa, sim, os contextos mais controlados, né? 2% é quase nada, sendo que a margem de erro que eu estimava era 5%.
Quando a gente perguntou sobre a importância do isolamento, essa diferença percentual diminui ainda mais, apenas 1,66% foi a diferença maior. Então, a gente vê que os dois cenários são idênticos, praticamente. E a partir disso, então, o artigo vai elaborar os índices, né, de ponderação para conforto acústico no Brasil, onde a gente atribui todos os valores médios de incomodidade, de importância de ruído, de isolamento, para cada um dos tipos de ruído da população brasileira. Então, são dados estatísticos e que, então, toda a ciência vai poder se embasar para demonstrar a importância e a percepção da população brasileira no contexto acústico, tá? Além disso, então, a pesquisa também demonstra não só os valores médios, mas também foram feitas as médias mínimas e as médias máximas. Isso é interessante para a gente extrapolar os casos de hipersensibilidade para as médias máximas e também para perda auditiva para as médias mínimas. Né? Então, são valores estatísticos interessantes. Esses valores que eu mostrei nessa tabela vão ser utilizados como os ponderadores para o método de classificação. Tá? Como conclusões desse primeiro artigo, então, a gente caracterizou a percepção dos usuários para desempenho e conforto acústico no Brasil, né? Se a gente fizesse um método de classificação que só levasse em consideração o isolamento, seria completamente um equívoco, porque se as pessoas compreendem diferentemente os tipos de isolamento, a gente estaria fazendo uma grande falha científica, né? Definimos, então, 8 ponderadores de incomodidade e de importância, com os valores mínimos, médios e máximos para ponderar a incomodidade e o isolamento. Tá? Então, o segundo artigo, o segundo manuscrito, ele vai elaborar a ferramenta de método de classificação, né? E aí a gente pode pensar que, desde 1990, esses métodos já estão consolidados na Europa. A gente está correndo atrás do prejuízo aqui, né? Porque eles estão linkados com questões de saúde e boa habitabilidade, que é o que eu tinha comentado anteriormente. Então, o objetivo desse segundo manuscrito é o intuito de criação de uma metodologia que vai classificar a qualidade acústica de habitações brasileiras, tá? A partir do CGA, que é a classificação global. Então, como isso acontece? É proposto um selo, né? Esse selo, então, ele vai classificar de A a F as habitações brasileiras, lembrando que esse recorte amostral é só de habitações, né? Sendo, então, as classificações de A mais eficientes quanto qualidade acústica e a F menos eficiente quanto qualidade acústica. E aí a gente faz, então, a classificação global acústica de A até F, e também vai ser possível classificar parciais da edificação, como o seu contexto, a sua edificação e a sua habitação, que eu vou explicar cada um deles agora. Então, foi elaborado um método matemático, né, onde a gente vai preparar, então, contexto, edificação e habitação. Então, 3 parciais para classificação. O contexto, então, ele vai avaliar a relação da edificação com o seu entorno, né? Muito importante para a questão de isolamento de fachada. A edificação, então, vai ser avaliado a disposição arquitetônica em plantas e em cortes, né? Como o projeto foi concebido e a relação dos espaços adjacentes. E, por último, a habitação, ele vai avaliar, então, os condicionantes acústicos de isolamento relativos aos espaços privativos. Então, dentro disso, a gente tem 2 casos de classificação. Existem habitações que não vão ter o segundo contexto, né, edificação, porque pensando que se no segundo contexto, edificação, vai ser mensurado a importância das disposições das circulações horizontais e verticais, numa casa isolada não tem circulação vertical e horizontal condominial, né? Uma casa que não tem essa correlação com vizinhos. Então, a edificação só vai entrar em edifícios em altura. Então, a gente vai ter 2 casos. O caso 1, que seria um edifício multifamiliar que tem essas circulações. Então, vão ter 3 ponderações. O contexto vale 16% da nota, a edificação vale 11% da nota e a habitação vale 0,73% da nota. O que isso significa? Que esses ponderadores são os resultados do primeiro artigo, porque quando eu classifiquei o nível de incomodidade para cada um daqueles ruídos, somando-se aqueles valores médios, eu tinha, então, a porcentagem que cada um deles vale como importância da população brasileira. E o segundo caso, quando a gente não tiver essas circulações condominiais comuns, que seria uma habitação unifamiliar, uma habitação geminada, por exemplo, então a gente exclui o contexto de edificação e essa parcela, então, se dissolve nos 2 outros contextos. Tá? Então,
está sendo elaborado nesse momento, né? Uma ferramenta de aplicação do método vai ser uma página web onde as pessoas vão poder inserir os seus valores, e esses valores, então, vão gerar a classificação, né? Já vai fazer a completa modelagem matemática, mas eu vou explicar aqui como vai ser a modelagem matemática. Tá? Então, a primeira coisa que a pessoa vai responder é se ela mora numa casa, num edifício, e aí, baseado nisso, já estabelece as ponderações de cada um desses contextos. Depois disso, então, a pessoa vai definindo, então, se é o caso 2, ela vai iniciar o seu questionário, né? Então, para contexto, a gente vai, o primeiro elemento de avaliação, vou ter 4 perguntas, onde vai perguntar: no acesso de uso comum da edificação, foi considerado isolamento de ruído aéreo proveniente do exterior, a pessoa marca verdadeiro ou falso, e baseado na sua resposta de verdadeiro ou falso, vai ser atribuído pontos, né? Ok. E esses pontos vão de 0 a 4, fazendo um somatório. E aí tem se zonas potencialmente ruidosas, se a resposta B é falsa, se há barreiras acústicas, tem várias ponderações, né? O elemento 2, então, ela vai ter os níveis medidos de dia ou de noite, e a partir dos ábacos, então, vai ser gerado pontos, baseado, então, na norma 10.51, que é a norma de áreas habitadas, né, nível de distribuição sonora em áreas habitadas. Vai ter os ponderadores, então, a primeira avaliação do contexto vale 0,1% da nota, e a ponderação de contexto 2 vale 1% da nota, porque o que acontece? Os níveis medidos têm uma importância mais consolidada do que respostas de verdadeiro ou falso, né? Porque os níveis são valores normativos e as respostas de verdadeiro ou falso podem ser facilmente manipuladas, tá? Essa é a fórmula matemática, então, que faz a elaboração da nota de contexto. As perguntas da identificação, então, são se nas áreas de acesso de uso comum foi considerado ruído aéreo. Então, todas essas relações que tem intra-edifícios são mensuradas a partir de respostas de verdadeiro ou falso, atribuindo-se pontos. Esse aqui não tem ponderadores, né, visto que, então, ele é só um somatório do número de respostas que foi consideradas na avaliação, né, o número máximo é dessa, né? A partir disso, então, a ferramenta de habitação vai ter os elementos de avaliação 1, que é o isolamento de fachadas. Então, a partir das fases de ruído 1, 2 e 3, se atribui o isolamento de fachadas e se marca os pontos do gráfico. O elemento 2, então, para os diferentes tipos de paredes que a gente tem internas, a gente vai ter diferentes níveis de isolamento, e esses níveis de isolamento são caracterizados a partir do DNPW, marcam-se pontos nesse ábaco. O elemento 3, então, é os sistemas de piso, isolamento de ruído de impacto, né, o LNPW, para sistemas de piso de áreas do coletivo e áreas de unidades habitacionais autônomas, né. O elemento 4, então, é o DNPW para os sistemas de pisos também. O elemento 5, então, são os níveis de pressão sonora máxima padronizado ou pressão de sonora equivalente, então, que é para ruídos de equipamentos hidráulicos. Faz, então, uma ponderação. Esses valores ponderados são os resultados do primeiro artigo, né? 5,66, que isso, então, entende que para a população brasileira, os diferentes isolamentos têm diferentes pesos, e foi considerado, então, no método. E a partir disso, então, parte toda essa avaliação no somatório dos pontos, e esses pontos, então, tem, a partir de um nível de ponderação de pontos, né, de intervalos de pontos, são classificados de A a F as habitações de acordo com a fórmula matemática que eu demonstrei. Então, como resultado de discussões do método, então, a gente pegou, aplicou no edifício tabelinha, fizemos as medições no residencial do parque, no edifício de alvenaria estrutural, e um referencial teórico, então, trazendo valores bibliográficos. Tá? Então, o manuscrito traz, então, toda a avaliação, né, a partir dessa tabela, demonstrando quanto que cada resposta foi gerada, cada ponto, e a partir dos pontos dos valores medidos, das respostas, das questões objetivas. Para a avaliação de contexto, edifício e habitação foram consideradas, né, e medidas, então, atribuindo a classificação global acústica para essas 3 habitações. Então, foi encontrado que, a partir de A até F, a gente teve, então, o edifício tabelinha classificado como classificação global de desempenho acústico E, o edifício residencial do parque C, e o referencial teórico foi tido como D. O que a gente pode observar dessas 3 avaliações? O primeiro, o edifício tabelinha,
a gente pode perceber que no quesito habitação ele teve os melhores isolamentos. Entretanto, o edifício Taperinha, além de ter as correlações com a área de uso comercial, mas principalmente com o contexto urbano muito ruidoso, né, que é uma das principais vias aqui de Santa Maria, pode perceber que, então, a sua nota decaiu muito por essa relação de contexto ambiental, né. A avaliação final ficou 0,53 pontos, então, classificado como E. O residencial do parque já é uma correlação muito diferente. Por quê? Porque o residencial do parque está contextualizado num contexto urbano muito mais calmo, muito mais silencioso. Entretanto, ele apresentou níveis de isolamento sonoro, né, dos diferentes sistemas construtivos mais baixos do que o edifício Taperinha. Mas, entretanto, o contexto ambiental também é uma importância para essa classificação, né? Mas ele foi, então, melhor classificado, porque então, a gente já começa a perceber que a gente pode, sim, ter isolamentos, de repente, menos imponentes do que se a gente tiver contextos ambientais mais silenciosos, né? Foi classificado como sempre. E esse edifício hipotético, né, residencial teórico, então, foi pego vários medições de diferentes artigos, observações e teses que tinham valores de isolamento colocados ali naquela tabela e demonstraram, então, que o edifício não precisa estar construído. Claro que a avaliação, a etiquetada seria uma proposta prévia, então, como forma de a gente entender que a ferramenta também serve como diagnóstico, para que, então, as pessoas, antes de fato, definirem sua materialidade, testarem o método, e no método perceberem, posso trocar o tipo de laje, porque essa laje aqui está baixando a minha nota na classificação, ou o sistema de esquadrilha, ou o deveria pensar em outro forma, também seria uma discussão, né? Então, esse foi avaliado como D. Como conclusão, então, o método de classificação global de desempenho de habitações brasileiros, ele propõe uma ferramenta de diagnóstico, de reflexão e de aprofundamento teórico no viés da qualidade construtiva do Brasil. A existência dos métodos de classificação europeus para acústica, ele impulsiona muita discussão sobre a qualidade da construção, dos métodos e dos materiais, e essa ideia que a gente tem que essa tese também sirva como subsídio para isso, tá? O método, então, ele possibilita tanto habitações construídas, como ainda em fase de projeto, e ele daí para essa discussão se depende, eu estou fazendo duas escolhas, tanto de disposição de layout, de contexto ambiental e de qualidade construtiva, né, a materialidade. Portanto, o método apresenta um avanço para a pesquisa na qualidade acústica em habitações, colocando o Brasil em um cenário com contra-discussões de países desenvolvidos para a temática. Eu acho que fica muito importante, né? Aqui no Brasil, a gente tem muita pesquisa de qualidade, a gente precisa ir de encontro e mostrar o que a gente está fazendo aqui também. E, de fato, vai proporcionar uma troca de experiências, né? A possibilidade de criação desse modelo matemático, então, vai correlacionar os ponderadores, né, levar em consideração o que o brasileiro entende sobre isolamento sonoro, o quanto que ele se incomoda. O questionário, então, ele apresenta uma representação estatística muito forte, consolidada para a gente, de fato, utilizar isso como método de classificação no nível nacional. Tá? Como sugestões para trabalhos futuros, então, de repente, elaborar um método de classificação estritamente comercial, né, como escritórios, lojas, edificações de uso hospitalares. Isso não está contemplado na pesquisa. Desenvolver uma ferramenta de aplicação prática do método desenvolvido como um aplicativo de celular ou software, que já estou trabalhando, né? E analisar principalmente o banco de dados das classificações desse método como um intuito, então, de elaborar um guia construtivo ou e projetar a qualidade acústica de habitações brasileiras. Essas são as referências que eu utilizei na tese. Foram 104 referenciais bibliográficos. É isso, obrigado. Obrigado.